paz? Bom, gente, então hoje, dia 26/5/2020, nós iremos fazer as nossas atividades do livro de atividades, né? Lembrando que o capítulo que a gente estudou, o capítulo que nós trocamos ideia, construímos nosso aprendizado, foi o capítulo 4, né? Geologia, estrutura e idade da Terra. Então, nós aprendemos a idade da Terra, como que ela se formou, as camadas da Terra, a diferença entre tempo geológico e tempo histórico, né? Como que a Terra era inicialmente, a Pangeia, né? Depois ela foi se dividindo, as formas de relevo existentes, a teoria da deriva continental, né? Que o cientista alemão Alfred Wegener, ele criou, né? Movimento das placas tectônicas, quais são os limites entre essas placas, elas não estão paradas, né? O que são forças endógenas, são forças que saem do interior da Terra, enquanto as forças exógenas são aquelas que vão atuar aqui fora da Terra, né? Que as rochas, elas são importantes na economia, que elas são formadas de minerais, que a rocha mãe, vamos dizer assim, a principal, a primeira que surgiu, foram as magmáticas. Então, por processo de transformações, elas foram se decompondo, fragmentando, formando uma segunda rocha que é a sedimentar. E essas rochas magmáticas que sofreram pressão da temperatura, né? Pressão do calor e tudo mais. Então, gente, as rochas magmáticas que sofreram o intemperismo físico e químico, elas se transformaram em rochas metamórficas. Então, nesse capítulo, a gente viu o que é a atmosfera, o que é a litosfera, o que é a hidrosfera, que são grandes sistemas que formam o planeta, a combinação, a inter-relação entre eles forma o sistema chamado biosfera, no qual os seres vivos estão, né, localizados. Nós vimos o que são os éons, que é o sistema maior de medida do tempo geológico. As eras é o segundo, né, de medição do tempo geológico da Terra. E os períodos é o terceiro, né, a terceira medida do tempo geológico. Nós vimos que antigamente o continente ele era um supercontinente chamado Pangeia, que o oceano que nós tínhamos, o único, era chamado de Pantalás. Nós vimos isso, né, anteriormente. Vimos que, primeiramente, a Pangeia se dividiu em duas áreas, a Gondwana ao sul e a Laurásia ao norte. Daí começou a fragmentação até chegar ao que nós somos hoje. Nós vimos a diferença entre minerais e rochas, os tipos de rochas existentes e a importância dessas rochas na nossa vida. Então, agora a gente vai pegar o nosso livro de atividade na página 3, eu fiz aqui um retrocesso bem rapidinho para a gente recordar, para a gente fazer as atividades propostas pelo autor da Positivo, tá certo? Então tem um texto aí bacana, um texto muito interessante, eu vou ler esse texto, tá certo? E depois a gente vai responder as questões propostas por ele. Leia o texto a seguir sobre algumas profissões e responda as questões. Um historiador pode facilmente desnortear um geólogo. Se perguntar qual a idade da vasta camada de rochas sedimentares, conhecida como Grupo Bambuí, que forma uma pequena área dos estados de Goiás, Tocantins e boa parte de Minas Gerais. Inclusive, gente, uma coisa muito interessante, e Bahia, uma coisa muito interessante que eu aprendi quando eu fui lá na gruta de Maquiné, que aquela área toda era do Complexo Bambuí. Aquela área toda, há muitas eras geológicas passadas, era coberta de água. Tinha um grande mar chamado Mar de Bambuí, por causa desse complexo que a gente tem. Vai ser uma hora de discussão. Imagina, Márcio Pimentel, geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e outros, né, especialistas, outros historiadores. Os distintos conjuntos de rochas sedimentares do Grupo Bambuí ocupam cerca de 300 mil quilômetros quadrados. O historiador não sabe isso, o geólogo sim. É a especialização dele estudar o solo, estudar a formação rochosa,
né, a constituição das rochas, dos minerais. De norte a sul, seguem de Belo Horizonte até o norte da Bahia. Essa possibilidade aproxima o Grupo Bambuí do período geológico conhecido como Cambriano, que começou há aproximadamente 544 milhões de anos passados, né? E que nessa época havia um acúmulo de oxigênio na atmosfera e nos oceanos, e quando começou a surgir os animais, né? Vai ser uma discussão no qual cada um vai expor seu ponto de vista relacionado à sua qualificação. Então, a primeira pergunta é: como se pode distinguir as atividades de um geólogo, do paleontólogo e do arqueólogo? Geólogo, quem lê e interpreta as rochas. Esse é um profissional que decifra as informações presentes nas camadas rochosas da litosfera, né? Então, ele é muito importante. Enquanto o paleontólogo, ele vai investigar fósseis de animais ou de plantas já extintas. Então, nós vimos que muitas rochas, muitos fósseis podem estar dentro de uma rocha sedimentar. Então, vai haver essa correlação entre eles. E o historiador, ele vai estudar o legado, o passado de civilizações antigas. Então, cada um no seu quadrado, mas os três estão correlacionados. O conhecimento dos três é importante para nós conhecermos a história da Terra, a história das rochas e a história dos nossos antepassados, os legados passados. Letra B. Quando e como é possível realizar a datação das rochas em seus ambientes de formação e a consequente elaboração da tabela do tempo geológico? A datação das rochas já ocorre há mais de um século, com a descoberta da radioatividade. Então, olha aí a importância dos cientistas que nem tinham muita tecnologia e que descobriram a radioatividade. Foi a partir daí que eles começaram a datar as rochas. Letra C. A divergência na datação de uma área de rochas sedimentares, por exemplo, o Grupo Bambuí, é de quantos anos? 190 milhões de anos, né? Que fala para nós aí o tempo geológico. Então, lembra que a Terra é medida pelo tempo geológico. A letra D. Algumas datações do Grupo Bambuí foram realizadas com base em métodos específicos de leitura das rochas. Contudo, o que seria necessário aos geólogos para confirmar a datação? Que fossem encontrados determinados tipos de fósseis em certas camadas, os quais justificassem alguns animais terem vivido nessa região há algumas eras geológicas passadas. Então, olha para vocês verem como que é importante a relação desses profissionais. A número 2, mamão com açúcar, facinho, facinho, facinho. Lembra dos grandes sistemas do nosso planeta? Então, tá lá, biosfera, atmosfera, hidrosfera, litosfera, e ambos liberando energia, recebendo energia, certo? Dê aí o sentido da seta aí, da recebimento e da liberação da energia. Defina as 4 esferas representantes na ilustração. A atmosfera é o estudo, né, ou a formação da camada gasosa que envolve a superfície terrestre. A litosfera, camada rochosa, né, a estrutura dos continentes, das ilhas. Hidrosfera, o conjunto de águas que compõem oceanos, rios, lagos, inclusive os aquíferos, né, águas subterrâneas. A biosfera é o conjunto de formas de vida. Qualquer espécie de vida está na biosfera. Letra B. De acordo com o modelo, ocorre uma interação com o ambiente natural com base na transformação de energia. O que o sentido das setas pode estar representando? Representa transferência de energia e que é a entrada da energia pelo Sol, que é a estrela de quinta grandeza, né? E também a transformação nesses sistemas, ou, né, falando aí exatamente nessas esferas que nós temos aí, ou sistemas. 3. Complete o quadro a seguir com os períodos geológicos correspondentes
bem como o respectivo intervalo de ocorrência. Tem lá o evento, a Terra assume sua configuração geográfica atual, o período é terciário, o intervalo de tempo, o tempo geológico, 65,5 a 1,8 milhões de anos. O evento, separação da América do Sul e África, ocorreu no período Cretáceo, há 146 a 65,5 milhões de anos. A agregação do supercontinente Pangeia, quando existia só a Pangeia, ocorreu no Permiano, há 299 milhões de anos atrás. E a disseminação de organismos marinhos como moluscos, espécies de vida aquática, ocorreu no Cambriano, há aproximadamente 542 a 488 milhões de anos passados. A página 5, tem lá a Pangeia, e a Pangeia corresponde ao supercontinente formado na era paleozoica, resultado da junção dos quais viriam a constituir os atuais continentes. Sobre isso respondo as questões: em que era a Pangeia começou a dividir e quais massas continentais resultaram dessa divisão? Na era Mesozoica, há 240 milhões de anos atrás, resultou em 2 grandes continentes, Laurásia, no hemisfério norte, e Gondwana, no hemisfério sul. Letra B. O que atuais continentes estão representados na ilustração a seguir, de acordo com as letras A, B, C e D? Então, lá na Pangeia, vocês podem observar, nós temos lá dentro do desenho da Pangeia as letras em vermelho, A, B, C e D. É para nós falarmos quais são os continentes da atualidade. A letra A representa o subcontinente América do Sul. A letra B, o subcontinente da América do Norte. A letra C, Europa e Ásia. E a letra D, África. Isso quando era Pangeia, hein? Há 225 milhões de anos passados, né? A número 5. A imagem a seguir, no município de Floresta, lá no Paraná, representa um tipo de solo de elevada fertilidade da bacia do Paraná, conhecido como terra roxa, né? Qual é a origem desse solo e em quais estados ele pode ser encontrado? Gente, tem uma história verdadeira que quando os alemães vieram aqui para o Brasil, né? Aliás, os italianos vieram para o Brasil, eles foram logo para o sul do Brasil, porque recebeu doação de terra e eles foram trabalhar lá na região sul. E quando eles chegaram lá, eles começaram a falar terra roça, e o povo que lá vivia, né, as pessoas nativas da região, foram interpretando e virou roça, que é vermelha, virou roxa. Não existe terra roxa, na cor roxa, tá certo? É uma terra escura que é de origem basáltica, formação vulcânica, né? Então, é uma terra bem avermelhada. Então, pediu para a gente falar qual a origem desse solo e em quais estados ele pode ser encontrado. Então, são os solos mais férteis do Brasil, né? É de origem basáltica, a origem vulcânica, né? Cor avermelhada. Aí o que eu acabei de contar a história, rossa em italiano significa avermelhado, daí a denominação os nativos foram contando e falando até virar roxo. De roça virou roxa. Existente no interior dos estados Paraná e São Paulo. Por isso que nós vamos ter grandes áreas de grande fertilidade nesses 2 lugares. Faça uma pesquisa sobre as rochas e complete o quadro a seguir. Rocha sedimentar. Então, vamos dar exemplo dela. Então, vamos lá, anota. Arenito, argilito, calcáreo, evaporito, guano, carvão mineral. E você ainda pode colocar aí de quebra petróleo. Ele também é uma rocha sedimentar.
Metamórfica, aquela que sofreu transformação pelo intemperismo. Mármore, quartzito, ardósia e gneiss. Igneia ou magmática, pode ser as duas denominações. Às vezes você vê numa prova igneia, é a mesma coisa de magmática. Granito, sienito, diorito, basalto. São os exemplos de rocha que nós vamos ter. Então, a nossa programação hoje é a gente ir até a página 6. E, no segundo momento, nós vamos na reunião do vídeo aula no Zoom para a gente terminar. Certo? Então, vamos terminar a página 6 aí. A questão de número 7, eu tenho um mapa do Brasil com as características geológicas, formação rochosa, que vai estar aí do litoral brasileiro, da planície do Pantanal e da planície amazônica. Então, eu vou estar mostrando aqui, correto? Vou estar mostrando aqui para você, até pegar o foco aqui, demora um tiquinho, tem paciência. E você pode ver que aqui eu tenho as cores, chamadas cores baltimétricas, que vai representar aqui a altitude. Então, aqui está mostrando para nós aqui, olha, o primeiro verde vai de 0 a 100, depois vai de 100 a 200, até chegar à altitude de 1.800 metros. Lembra que eu contei para vocês que aqui no Brasil nós não temos serra? Que para poder ser serra, montanha, é necessário que seja superior a 3.000 metros? E o nosso Pico da Neblina tem 2.994 metros. Ele não chega ao índice de serra. Então, pediu que a gente falasse alguma coisa sobre esses 3 tipos de relevo. Do litoral brasileiro, que é a planície litorânea, a planície do Pantanal, que é uma depressão, que é inundável na época da cheia do Rio Paraguai e seus afluentes, importante demais para o bioma do Pantanal, e a planície amazônica, que é banhada pela bacia amazônica e seus afluentes. Então, vamos falar primeiro da bacia amazônica. É um ambiente, foi, em períodos geológicos passados, um ambiente marinho. Então, lá já teve mar, certo? Deixou de ter porque houve elevação da Cordilheira dos Andes, correto? Então, lá no período Cenozoico, então, a planície amazônica já foi mar, e no período Cenozoico, tornando-se parte do continente nos últimos milhões de anos. Planície do Pantanal, que é drenada pelo Rio Paraguai e seus afluentes, é a planície mais inundável, que a gente pode falar aqui do Brasil, e um bioma muito, mas muito importante. Detalhe, ela não é só do Brasil. Ela vai extrapolar país vizinho do Brasil aqui. Ela vai correr no Mato Grosso do Sul e extrapolar a fronteira com o país vizinho. É um ambiente também marinho, ou seja, já teve mar nessa região do Brasil, durante o período da Era Cenozoica, tornando-se continente apenas nos últimos milhões de anos, igualzinho à planície amazônica. Agora vamos ver o litoral brasileiro, que hoje tem a planície litorânea. Foi uma formação iniciada no período quaternário, então não é coisa muito antiga, foi logo quando surgiu os seres vivos e daí o homem, entre 1 e 2 milhões de anos atrás. E a sua formação, a sua transformação, segue em andamento. Ela segue sendo transformada. Bom, gente, a número 8 tem um texto que está assim, pedra, rocha ou mineral? É um texto muito interessante e que nós vamos dar sequência lá na nossa reunião da videoaula no Zoom daqui a pouquinho. Então, até daqui a pouco. Tchau para vocês.